Bom, e aí começou a gente lá no Rio, lembro que a gente estava dando aula, e aí a gente viu o primeiro vídeo da Pixologic, do ZBrush. Exatamente. Que era um peixinho assim, abissal, que existe inclusive esse peixe, Sim. que ele tem uma... como se fosse uma anteninha aqui, um olhinho na ponta, não sei o que é aquilo. E acende, né? Isso. E os caras assim, pegando a massa, fazendo buraco, como vocês conhecem hoje de brush. Aí selecionava aqui a área do dente, né, fazia umas máscarazinhas e puxava assim. E os dentes iam subindo, aí dava uma ajeitada e a gente assim... pra caceta. E a gente, caraca, como? A gente não, com esse monte de polígono não vai animar. Não vai animar. Aí outro dizia, cara, ZBrush é pra criaturas. Não se preocupe. É só criaturas. E a galera começava, ai meu Deus, vai acabar com o modelador. Vai acabar com o modelador. Né? Nossa, cara, a gente é muito bobo. Não, e por um tempo, querendo ou não, ficou meio que limitado à imagem estática também, né? E ele também tinha aquela questão de ser um lance meio 2,5D. Isso. Né? Que tinha umas pinturas que a galera fazia que davam uma sensação de volume. E tinha muita imagem, inclusive, de uns artistas que curtiam mesmo fazer essa parada, né? Só que pra 3D, né, ele era muitas vezes um estilo, né? Era muitas vezes só um... Isso. E aí uma vez que fazia no ZBrush com um monte de detalhes, disse assim, beleza, vamos botar isso no cinema ou no jogo. Aí fazia uma topologia nova. Só que aí depois tinha que gerar um mapa de normal mapping. Exatamente. Só que pegar esse modelo do ZBrush, levar para um Max para gerar normal mapping lá. Você leva um braço, salva, reinicia para recuperar a memória. Aí abre o programa, manda fazer o normal map só do braço. Se tentar o segundo, já fecha o programa. Já salva, Nossa, toda hora fechava na cara. Não, e assim, é importante você falar isso, porque assim, eu lembro que várias vezes a gente dividia o modelo, né? A gente quebrava o modelo inteiro pra... E até pra detalhar no ZBrush também. Sim. Porque até o hardware da época, Sim, obviamente, tinha uma limitação também. Então muitas vezes a gente quebrava o modelo pra ir detalhando aos poucos no ZBrush. Levava peça a peça. Exatamente. E é importante você falar isso, porque assim, você vê a paciência e a tolerância que tinha que ter, né? E muitas vezes fechava com muito mais frequência do que hoje. Voava alguns objetos, quando tacava. Tem também isso. Quando tacava alguma coisa, porra, mas era uma tolerância. Então assim, hoje, né, às vezes a gente vê a galera se irritar um pouco, digamos assim, cedo demais, não sei. Eu não sei se de repente é a gente que tem uma percepção, digamos, errada, digamos assim, por causa do nosso passado. Mas eu acho que as pessoas deveriam, sabe, ter mais paciência, sabe, e entender que você, na verdade, você está na busca de encontrar a melhor solução para aquele problema que de repente está ocorrendo, né? Inclusive, o próprio 3D Max Maya no início, a gente não tinha muitas ferramentas de retopologia, ou seja, modela no ZBrush, leva para o Max ou Maya ou qualquer outro programa e faz um topogram, faz a topologia em cima. Na verdade, a gente modelava ainda poly by poly a topologia, só que mais quadradona, levava para o ZBrush, porque o ZBrush não tinha Dynamesh. Então você pegava uma esfera, começava a puxar, ficava aquele triângulo tudo ruim. O máximo que você fazia era aumentar a quantidade de divisões. Mas você não recalculava a ordem dos polígonos. Então ia fazer uma cabeça, ia no Max, no Maya, fazia aquela topologia base. Podia não ter tanto detalhe no nariz, mas tinha já o fluxo certinho. Sim. Levava para o ZBrush só para detalhar. E a topologia a gente já tinha, já foi feito no Max. Então a gente fazia primeiro a modelagem poly by poly e o ZBrush a gente só detalhava. E depois era guerra para gerar o normal mapping no final. Exatamente. Né, ou seja, até o ZBrush começou duro. E ficou um bom tempo assim, né? Ficou. O hardware evoluindo, ok, mas em termos de pipeline a sequência era essa. E aí chega o que chamaram de pipeline inversa. Pipeline inversa. Pipeline inversa. E caramba, agora a febre é pipeline inversa. Porque... Nos cursos os alunos, vai ter pipeline inversa? Eu quero estudar pipeline inversa. A aula não vai ter pipeline inversa. Tá bom, se tiver um tempo eu mostro pipeline inversa. E assim, o problema é que todo mundo começou a achar que tudo tinha que ser modelada em pipeline inversa.
né? E na verdade não era tudo, né? Tinha muitos objetos que valia a pena você... Até hoje. Exatamente. Até hoje tem objetos que vale a pena você modelar primeiro lá. E o que era inversa? É o que hoje se faz normal, já é o normal de hoje. Modela no ZBrush, nada de topologia antes, modela, pega uma esfera e vai modelando, leva depois para o Max ou para o Maya, Topogan, Softimage ou qualquer outro software, Blender, e usa aquela malha como referência para fazer a topologia em cima coladinho. Exatamente. E vai criando os polígonos e reconstruindo a topologia. Como a gente estava acostumado no ZBrush, primeiro a gente modelava poly by poly, fazia topologia e levava para o ZBrush para detalhar. Agora não, agora a gente fazia tudo no ZBrush, no final leva o modelo com o Decimation Master, com menos polígono, que é só para pegar a forma principal, e ia por cima, que é o que se faz hoje, né? Exatamente. Muito Topogan, vários softwares. Hoje ainda mudou um pouco, dependendo do que for, pode tacar o ZRemaster do ZBrush para ele já fazer uma topologiazinha, e aí levar ela para outro software só para poder melhorar. Sim. Exatamente. Mas também dá para fazer topologia do zero. Tem casos que você quer muito ali o rosto, você quer... Não, deixa eu fazer um trabalho bem certinho aqui para isso. Agora, quando você está fazendo uma criatura, você não sabe o que é, você está tendo ideia, e puxa chifre, puxa não sei o que, você cria uma outra subtool e faz às vezes o chifre, uma asa ou uma coisa em outra subtool, encosta, vê se ficou bom, não gostou, deleta, bota outra peça. A coisa foi ficando cada vez mais dinâmica. Isso foi muito bom. Sim. Eu só acho que algumas características que a gente desenvolveu lá do início, como a gente explicou, hoje a gente usa de algumas coisas diretamente, outras indiretamente, como estamos esculpindo no ZBrush. Né? Um processo organizado, paciência, Exatamente. Calma, tirar muito de pouca coisa. O próprio processo da blocagem é que eu acho que o que foi mais prejudicado. E querendo ou não, né, a gente já viu isso em vários vídeos, o Rafa falando, eu falando, você vê outros artistas falando, né, sempre o mesmo lance, né? A blocagem é o momento, o ponto mais importante da modelagem, né? E é justamente aí que a estrutura, né, você vê a pessoa muitas vezes, né, querer já partir pro próximo. Eu quero ver a forma, eu quero ver o rosto, eu quero ver o... E vai ver uma coisa distorcida, justamente porque tá ansioso, tá acelerado, né, e negligenciou a blocagem. Na época não tinha como a gente ver, tinha que terminar o modelo inteiro para depois mapear. Depois de mapeado, você ainda não tinha visto uma cor no modelo. Depois de mapeado, abrir o mapeamento, a foto do mapeamento no Photoshop. Hoje ela pode ser uma ordem completamente orgânica. Isso é ótimo. Sim. Porém, é orgânico mas é para estar no seu controle, não orgânico bagunça, não é caos. Exatamente. Não é caos, é uma coisa que me leva... Você vê muito Fausto De Martini fazer isso muito bem. Tá começando a esculpir o hard surface dele no Max. E aí ele coloca umas texturas em cima ali. Tá começando, ele já bota uma textura, já dá um render rápido, que o render já está configurado. Ele vai vendo o tempo inteiro como aquilo vai ficar no final. Mas isso não significa que ele está pulando etapa, que ele vai deixar em algum momento a estrutura do modelo muito ruim. Tipo, a roda tinha que estar maior para dar mais impacto à máquina. Mas, sei lá, bota tanto detalhe na textura e no final parece que está bonitinho, enrolou. Não, você vê que ele vai no final para ver o que acontece, mas ele volta para o início, mexe na estrutura para que a coisa tenha realmente a sensação daquilo que ele quer passar. Então, processo orgânico e não caótico. Exatamente. Tipo, não sei o que eu estou fazendo, tô ansioso e por isso eu quero ver pronto. Usar essa liberdade e essa quantidade de recursos ao seu favor, né? Você pode, inclusive, ter uma organização até muito mais abrangente, digamos assim. Antes você tinha pouco recurso e você era bem que praticamente obrigado a ser organizado. Né? Tudo bem que dava para bagunçar também. Mas você tinha que... Mas se ferrava muito, não aguentava desaforo o processo, você né? tem que respeitar muito mais. Você não podia fazer muito desaforo nesse processo. E antes mesmo, assim, do próprio ZBrush, teve também inspiração do Fausto De Martini, que eu comentei. Sim. Foi outro também que veio com muita coisa incrível pra gente. E aí, na hora que veio o ZBrush, aí começou o Antropos, começou o ZBrush, a gente ficava assim, né? Meu Deus, o Cris Costa se pegar o ZBrush.
Se o Fausto De Martini pegar o ZBrush. Meu Deus do céu. Aí alguém falou, ó, vai lá em tal fórum que o Cris Costa pegou o ZBrush. Ele fez uma parada. Aí foi todo mundo ver, caraca. Aí o Alex Oliver, que era da escultura tradicional, começou. Sabe aquele cara que faz escultura tradicional, não sei o quê? Pegou o ZBrush. Aí tinha uns orcs verdões, né, no soft image. Na verdade, ele começou com soft image. Fazia uma estruturinha, depois ia no ZBrush pra detalhar. Exatamente, ele fazia uma estrutura bem quadradão. Era um blocão mesmo, né? Isso. E dali ia pro ZBrush. E a gente já, uau! E aí hoje o ZBrush nos deu a possibilidade, né, de ter esse processo orgânico e ficar menos preso e ter mais liberdade criativa. Só que é aquilo. A gente tem que continuar tendo o vício de tirar muito de pouco. Exatamente. Eu vejo muitas vezes assim, a pessoa está passando uma dificuldade e na cabeça dela ela não está fazendo nada de errado. E se você for parar para pensar, não está fazendo errado. Mas é justamente você não tá buscando uma solução que seja eficiente. Existe uma diferença entre eficiência e eficácia. Exatamente. Porque a eficácia é você simplesmente atingir o seu objetivo. Não importa quantos recursos você use. Se você puder usar mais e mais você pode usar, você atinge a eficácia, digamos assim. Agora, a eficiência é você chegar no seu objetivo usando o mínimo de recurso possível. Exato. E esse é um aspecto que é extremamente importante e que as pessoas têm que estar usando não só na modelagem, mas em todo o processo. Exato. Você vê que a gente se virava com um pouquinho que tinha. Hoje você bota o ZBrush na mão de alguém e fala, eu tô vendo aqui o Ryu do Mariano. Sim. Ó, foi feito no ZBrush. Então ele tá ali com roupa e tal. E aí, beleza. Você bota o ZBrush na mão do cara e faz um Ryu igual esse do Mariano. Mas peraí. Sem Marvelous Design não tem como eu fazer a roupa. Não tô falando mal do Marvelous. Sim, tô dizendo, exatamente. sem Marvelous não tem como. Impossível. Sem Next Gen não tem como nem fazer esse cabelo blocão. Sem não sei o que, sem não sei o que lá. E aí vamos supor que eu tenha te contratado, né? E se tratando de empresas estrangeiras, pagam o software original. Aí, mas para eu fazer isso eu preciso do Marvelous, $1.000 quase. Sim. 700 e pouco. ZBrush, não sei o que, taranã, taranã, taranã. Aí eu preciso de muitas referências de frente, lado, costas, cima, baixo, um model sheet com tudo quanto é ângulo. Você pode ser eficaz. Exatamente. Ou seja, no final você resolve, mas você custou muito mais tempo, muito mais recurso, dinheiro, energia. E o outro não, só com o ZBrush ele vai ali e resolve tudo. Aí você imagina esse cara que é eficiente com mais ferramentas. Elas vão até virar poucas pelo que ele produz no final, porque ele vai estar sempre tirando muito mais do que aquilo. Você dá 1 milhão pro cara fazer um projeto, ele faz um projeto que parece que gastou 10 milhões. Mas se você der 10 milhões, ele vai fazer um projeto que parece que ele gastou 50 milhões. Exatamente. O Labirinto do Fauno é um grande exemplo, né? O Cris Costa menciona várias vezes, né? Que era um filme que tinha um budget baixíssimo, né? Eu acho que era coisa de 5 milhões, alguma coisa assim. Mas o aspecto que ele tem é absurdo, né? Parece um filme que, sei lá, tem 30, 50 milhões de orçamento, né? É absurdo. Breaking Bad teve parte da série deles sem dinheiro. Estamos sem dinheiro para montar esse episódio e vamos fazer um negócio incrível. E aí? Sem gastar. Aí é que começa a criatividade. Porque se a gente chega pra você e fala, vamos fazer um filme, toma $1 bi pra fazer o filme. Você, beleza, vou contratar todos os melhores artistas do mundo. Contratar todos os modeladores do mundo. E pode ver que você pega o Alien antigo, Alien. Sim. Obra-prima do sci-fi. É verdade. Mas assim, o que na verdade a gente está querendo dizer, né, que é igual, por exemplo, a galera que muitas vezes acha que para estudar 3D, para começar, você tem que comprar a melhor máquina do mundo e tem que ser uma Cintiq. Então assim, os recursos, na verdade, né, você que vai determinar se você está
fazendo com que o seu estudo seja objetivo, ou se você está, na verdade, fazendo com que o seu estudo seja muito mais complicado do que ele deveria ser. Exato. Excesso de recurso e tecnologia no início e para tarefas simples é terrível. E o simples não é menos, o simples não é pior, o simples ele não é menos importante, o simples ele é tão importante quanto. O problema é esse, é muita gente preocupado com o avançado, mas o avançado ele depende do simples. Eu não consigo separar essas duas coisas, para mim é uma coisa só. Né? Então você tem a base e você tem o topo da coisa, mas isso não faz o topo mais importante do que a base, né? E quando volta lá no Renascimento, nem vou para a Grécia Antiga, no Renascimento mesmo, os caras tinham mármore, que não, querendo ou não, cor, ajuda a dar algumas sensações, por exemplo, não tinha um monte de outros recursos, então eles tinham que compensar. O olho não tinha íris, não tinha esse brilho que o Antropos faz e que fica animal. Sim. É branco e aí a íris às vezes só cava para dar uma profundidade. Mas em compensação, como é que eu vou dar tanta expressão no olho se eu não conto com esse brilhinho, com aquela, né? Então eles forçavam mais, às vezes, a tridimensionalização da esfera do olho, a pálpebra maiorzona assim, para gerar uma sombra projetada maior no olho. Para aquela parte da íris que ele deixou côncava, ao invés de convexa, ganhasse uma sombra maior. Então, como eu tirar um máximo para compensar a limitação do mármore? Exatamente. Então as coisas tinham uma expressão mais absurdas. Hoje, beleza, você tem em 3D você tem um recurso mais cores que você pode usar cores, você pode usar vários recursos visuais, mas sempre com aquela sensação de como eu faço para que isso fique mais interessante do que na vida real. Porque as pessoas não querem só ver vida real. Elas querem algo fresco, que seja real, mas de um ângulo, de uma forma, de uma representação nova. É daí que a gente vê tudo que a gente se apaixonou. Aí você vê, vai no Netflix, tem a história do He-Man. Cara, é sensacional. Eu vi. Como que as coisas vão acontecendo, como é que um grupo de poucas pessoas foram desenvolvendo assim, nossa, de arrepiar, né? E aí você vê como que é aquela coisa. Teve um momento muito interessante quando um dos diretores chegou e falou assim, o diretor de arte falou assim, eu vou colocar, inspirado até num outro personagem que eu não lembro qual é, que era um personagem meio, tipo um Tarzanzão que tinha um tigre. Aí ele olhou e falou assim, vou botar um tigre pro He-Man. Aí o pessoal, tigre? Mas pra quê? Ele vai montar no tigre. Aí falaram, olha só, a escala não ajuda. O tigre tem um pouco maior que um cachorro, mas não chega perto de um cavalo. Vai ficar estranho. Aí ele falou, eu vou botar o tigre do tamanho de um cavalo. Aumentar a escala. Cara, mas vai ficar estranho um tigrão daquele. Ele falou, eu não quero saber, eu pinto de verde. E aí você já não compara mais tanto com o tigre real. Impressionante. Você para de ter... Porque o tigre real, que é amarelinho, de um tamanho de um cavalo, com um cara montado em cima, você fica meio com a sensação de que houve um erro na escala. Ao momento em que pintou ele de verde, tirou um pouco a tua comparação com o tigre real e sua cabeça aceita um novo tigre. É um tigre de um planeta similar, um povo similar. E então lá a escala desse animal é maior. E ele começa menorzinho, né? E aí quando o He-Man aponta pra ele... ele se transforma. Aí ele se transforma e a cabeça fica maior, assim, fica mais monstro. Ou seja, o cara teve uma ideia, aí alguém fez uma crítica relevante, falando, não, isso não dá, porque tá fora de escala. Aí o outro, não me importa, mas vou tentar também resolver esse problema. Vamos botar verde. Vamos mudar alguma coisa no rosto. E botar aquela armadura nele, ele monta e funcionou perfeito. Aí você fala, então, essas coisas, essas sutilezas é o que criaram o que a gente se apaixonou, que é a arte. É isso aí. Pega a mitologia grega, bem no jeito que está escrito, na raiz, e compara com o próprio God of War. God of War é uma estilização total. Pegaram aquilo e disseram, vamos criar muito em cima desse mundo. Exatamente. Deixar as coisas muito mais incríveis. E isso da identidade, né? Da originalidade também. E ajuda a diferenciar de outras obras que
que seguem a mesma temática. Isso. E, na verdade, mas a intenção, no fim das contas, é tornar a coisa tudo mais interessante mesmo para quem vai vivenciar a experiência do jogo. Né? Quem vai ver aquela história, né? Vai ver aquelas criaturas, aqueles personagens todos. É show. Mas e aí? A gente tá aí no ZBrush, veio o tablet, parou com o mouse. Ainda tinha uns caras quando começou o ZBrush usava mouse, a gente dava esporro. Tá modelando com sabão. Quem tem algum tipo de problema mecânico que não dá pra usar tablet, ok, usa mouse. Mas eu sempre recomendo a tablet. Sim. Não é que... Aí vai falar, mas você mandou tirar... Porque a galera é braba. É. Você mandou tirar muito de pouco. Então eu vou comprar o meu mousezinho, não vou comprar tablet. Não, tudo bem. Mas assim, vamos interpretar direito, né? Sim, é. É igual eu ouvi o Pedro Conte falando, né? Não, a galera vem e pergunta qual que é a minha pipeline. E ele falou, eu não sei. Foi muito engraçado que ele ficou repetindo assim. Mas ele pegou e ele complementa, né? Ele fala assim, eu pego e saio fazendo. Né? Isso, a galera acha, não, mas tem que ser tudo organizado. Primeiro, sempre, tá, mas depende, essa peça aqui, eu senti que ela pode ser diferente. E aí, Mas, só pra explicar, claro. é que assim, não é que ele tá querendo dizer que você pode pegar simplesmente e sair, não é que você não tem que ter organização, né? Mas é você não ficar, sabe, caramba, deixando um lance muito mais complexo do que ele realmente é organizado, mas não pré-organizado. Exatamente. Né? Ele vai vendo o fluxo da coisa e vai achando o caminho certo ao longo do projeto. E você vai dosar esses recursos, você vai adaptar eles de acordo com a sua realidade naquele momento. Que a mente criativa não é uma mente linear. Exatamente. Eu acho que assim, existe de fato uma frustração quando algo dá errado, mas você tem que converter essa frustração, porque você vai encontrar a solução, e aí você tem que... Quando essa frustração ela acontece, né, você tem que, na verdade, encarar aquilo ali, calma aí, eu tô tendo uma oportunidade de criar uma solução. E muitas vezes essa solução ela poderia ter sido aplicada em outras vezes que de repente você conseguiu passar daquele ponto, porque nem todo projeto é igual, né? Mas aí o fato daquele problema ter aparecido, caramba, agora você tem uma nova solução que você vai poder aplicar em vários outros projetos. Sim. E que se você soubesse disso antes, você teria inclusive aplicado nos anteriores. Né? Então é encarar mesmo, né, a quantidade de recurso, dificuldades, né, da melhor forma possível. E muita coisa que deu errado, você não funciona para esse projeto, mas ainda vou fazer uma parada porque isso me deu outra ideia. Exatamente. Nessa parada e sua cabeça vai aumentando a biblioteca de opções. Exatamente. São ferramentas, né, que vão se fuder, aumentando. A gente só aprende no erro. A gente não aprende quando dá certo. Mas e aí? Veio o ZBrush e tal, agora tá começando a vir uma corrente, a gente não sabe até que ponto isso vai, mas tá vindo uma corrente grande aí de modelagem com VR. Sim, óculos de realidade virtual. A galera com o Igor bastão. Cato lá, inclusive, né, apareceu na live. É óbvio que vão investir nisso para que uma coisa que no início pareça um pouco meio difícil de controlar, vai ficar cada vez mais controlável. Sim. E aí é de novo um outro mudança, que a gente falou de poly by poly, de ZBrush, e de repente a galera começa a modelar com... nem pergunta mais qual é teu monitor. Né? Vai estar com coisa aqui. Um óculos de realidade virtual. E aí, pra onde isso pode ir, né? Assim, e é interessante você ter falado isso, porque assim, os recursos eles vão aparecendo, e a forma de você trabalhar às vezes vai mudando, vai sendo adaptada. E veja como é interessante, né? Às vezes uma coisa que está lá atrás, né? Os escultores mesmo tradicionais. Veja uma coisa que está lá atrás. Cara... Sacanagem. Veja uma coisa que está lá atrás. Tá bom, vejo. Ou seja, veja uma coisa que está lá atrás. Eu vejo. Não tem problema não. Né? E você pega, por exemplo, a escultura tradicional, e aí você vê a tecnologia evoluir de uma forma que muitas vezes vai trazer uma forma, né, uma solução que na verdade era usada. Então assim, você tá com uma tecnologia, mas na verdade você vai estar, sei lá, com a mão, né, de repente amassando aquela massa, né, como se estivesse realmente esculpindo. Isso. Né, de forma tradicional. Pra mim é muito importante ter o contato com alguma coisa. Então se eu tiver só com um bastão,
e o óculos de realidade virtual, fazendo movimento no espaço, eu preciso, por exemplo, de encostar a caneta na tablet e sentir o contato, a pressão ali, ou no desenho, ou na escultura. Mas aí quando você já tem uma massa, que você nela, você vai fazendo, vai riscando com uma caneta, vai apertando, e isso transfere para o ZBrush, vamos dizer, ao mesmo tempo. O que eu não vejo... Aí a conexão quase que chega direta, né? Porque você vê que o ZBrush ele começou... A evolução foi assim, como um círculo. Parece que o ZBrush chegou aqui, agora ele está querendo conectar a coisa direta ao processo de escultura tradicional. Porque escultura tradicional era, né, você coloca massa, tira a massa, era uma coisa livre, não era movendo ponto. Então eles já resolveram isso. Mas a movimentação ainda é como se estivesse desenhando. Sim. E agora se você tem uma massa, né, que ela reconhece, como a própria tablet, ela reconhece o toque, se essa massa inteira for bem macia e reconhece o toque, então você vai com a mão, porque no ZBrush você nunca usa a mão para dar forma, você só usa a ponta da tablet. Imagina agora eu fazer assim e a cabeça ali certinho. Sim, é. Eu vou fazendo assim, vou dando forma e pego a ferramenta, né, uma caneta que já vem com essa peça, e vou riscando. E aí, como se eu estivesse riscando numa tablet. Só que eu estou riscando agora fazendo um movimento tridimensional, porque agora eu estou numa peça esférica, vamos dizer. Sim. E aí parece que o link fica quase que 100%, não vou dizer 100%, porque os caras sempre vão inventar uma coisa. Mas o link do tradicional, mais bem adaptado para o 3D. Aí, pô, deve ser muito gostoso pegar uma peça assim. Sim. O que você viu a galera fazendo era como? O que eu vi era, né, eu acho que tinha um equipamento na mão. Como se fosse aquele controle do PlayStation. É mais ou menos isso. Aí fica no alto, assim. Por exemplo, eu não vejo, assim, já tô até dando uma aqui de profeta tecnológico, mas assim, sei lá, de repente uma luva onde na ponta de cada dedo tenha um sensor, tipo como se fosse, né, a pen da tablet. Isso. Então assim, acho que seja possível. Pode ser, não, mas o que é possível é. Só que aí tem alguns que começam a suar muito, essa luva tá atrapalhando. Aí os caras vão ter que arrumar um negócio que não precisa de luva. Mas assim vai. De repente é até recurso a mais, demais que a gente não precisa. Mas assim, é tudo uma questão de experimentação mesmo e ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Então, olha a quantidade de mudança. Mas o que se manteve igual de lá pra cá? Tipo... o que se manteve? Eu acho que a essência mesmo da arte, né, em si... Qual é essa essência em termos de construção de personagem? Justamente, observação, anatomia, né, você ter respeito em relação até ao processo, né, a própria criatividade. Você vê que as interfaces mudaram, a tecnologia mudou, mas você respeitar as fases, né, de blocagem, né, formas primárias, secundárias e assim vai, né, tudo isso se manteve. Então, muitas vezes você ganha uma aceleração em determinada situação, em função da tecnologia, alguma facilidade, mas em compensação a essência ela está sempre lá e precisa de você, artista. Isso não fica automatizado. Isso. Na época tinha menos recursos, mas a exigência dos outros também eram menores. Sim. Né? Você tinha personagem que se você fizesse lá, que iam te elogiar, ele exatamente igual hoje, vão dizer, mas pô, essa textura tá meio, esse poro aí tá meio falso. Então, querendo ou não, sempre vai ter essa relação das pessoas cobrarem que você consiga produzir aquilo com a maior arte possível. E por mais que tenha a limitação da ferramenta, tem uma coisa legal. Quando o trabalho, artisticamente, ele cumpre o resultado, ele vira atemporal. Você reconhece que teve um limite tecnológico, mas que até hoje ele te dá aquele sentimento bom de olhar, não fica uma sensação ruim. Exatamente. Há pouco tempo, inclusive, eu vi o filme Exterminador do Futuro, cara. Sim, maravilhoso. Você vê, quando o Schwarza chega nesse planeta, nesse tempo, sim, chega assim, vai um laserzinho engraçado, não é a super explosão de hoje com partículas absurdas. E essa sutileza muitas vezes é legal. Sim, é muito interessante. Você vê o filme Alien, sim, Guerra nas Estrelas,
O Senhor dos Anéis, querendo ou não, primeiro, foi feito lá atrás, com muito menos recursos. O próprio Blade Runner, caramba, impressionante. Você assistir hoje e você olha e fala assim, caramba. Em termos de filme, a estética, sabe, funciona perfeitamente, né? Você não... Você repara que os fogos, um fogo de hoje em dia, ele é um pouco mais real, mas ele não te agride, porque é tudo sutil. É maravilhoso. Então... E aí a gente fala da Caia do Alceu Batistão. Sim. Foi o início da tecnologia que a gente estava falando. Daqui a 100 anos a galera vai olhar e vai dizer, tá bonito. Dá pra ver que a pele hoje pode ser mais real, mas não necessariamente mais real significa melhor. O dele tá bonito, cumpriu. As esculturas em mármore são peles reais? Não são, é uma peça em mármore, mas está cumprindo. E aí vem o estudo clássico, né? Na época hoje ainda tem alguns livrinhos de ZBrush de modelagem, mas quando a gente começou a estudar modelagem, não tinha livros de como ser um bom modelador. E aí você precisa de anatomia, então a anatomia é assim, e aí você puxa o vértice, porque a anatomia é assim. Não tinha. Tinha livro que mostrava, tá aqui uma caixa, corta, puxa o vértice, move, escalona, polígono, pum, acabou o tutorial. Mas eu quero fazer um rosto. Aí tinha que pegar livros de aprenda a desenhar, de história das esculturas, de Andrew Loomis. Exatamente. Começar a ver desenhistas de quadrinho que a gente gostava e ver como é que ele está representando a forma e como é que seria aquilo em 3D, como é que eu faria topologia aqui. Então isso não importa se você no futuro vai estar com óculos de realidade virtual, amassando aqui uma esfera, esculpindo nela aqui com caneta e tal, e vendo em 3D a coisa acontecendo na sua frente. Vai acontecer, mano, cara, daqui a 10 anos já vai ser tudo muito diferente. Imagina 50 anos, não dá. E outra, o que é ruim não pega. Então, não pega, se vier uma ferramenta que atrapalhou, que não pega. Não pega. Agora, se ela realmente, a galera olhar e falar assim, cara, foi bom isso ter acontecido, vai pegar. Então não precisam se preocupar, que não vai vir nada para acabar com. Eu acho que você falou assim a frase quase que imperceptível, mas que eu acho que é essencial a gente frisar ela, que é exatamente, foi muito bom que isso tenha vindo. Isso. Eu acho que não existe esse lance de uma ferramenta que venha pra, sabe, só atrapalhou o processo, ficou uma merda e agora o mundo é obrigado a usar. É uma questão apenas de adaptação, né? Então, assim, alguém faz aquilo justamente para facilitar a vida de alguém. Então, se não facilitar, usou aqui, tu viu, muito ruim, muito chato. Exatamente. E a ferramenta por si só, ela não vai resolver tudo, né? Então, né, toda a essência aí que o Rafa acabou de listar continua, perdura e vai continuar. Né? Uma coisa que eu e o Felipe a gente gosta muito de fazer por exemplo, desenhar, né? Você chega aqui, faz um... Eu tenho uns desenhos, mas eu queria mostrar outro aqui, que não tá num lápis mais escuro, consegue ver. Você vê, você vai estudar tronco, alguma coisa assim. Aí você... Lápis sempre será lápis. Então você pode chegar, olhar umas referências, estar em qualquer lugar, você pode não estar no seu escritório, você pode levar arte com você está num passeio com a família, no campo, seja onde for, e você pode ter contato com aquela arte, porque o desenho, eu sei que estudando isso, a tecnologia 3D pode mudar 1 milhão de vezes, mas o que eu estou aprendendo aqui no desenho eu vou usar no 3D independente de como o 3D seja, que seja com tablet, seja com óculos virtual, seja o que for, não importa. Então, são coisas que realmente te mantêm feliz e seguro naquela profissão. Porque quem é só ferramenteiro não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Porque vai mudar e vai mudar a vida inteira. Só assim, o que o Rafa tá falando não quer dizer que seja você obrigatório. Não tenha que se preocupar com técnica. Isso. E com ferramentas, em saber ferramentas. Porque dentro de uma produção,
muitas vezes, ou melhor, o que viabiliza você muitas vezes fazer um determinado trabalho é justamente Conhecer bem a ferramenta. Exatamente. Então, assim, você tem que procurar ter uma base técnica, Sim. mas você tem que estar disposto a mudar essa técnica ou adaptar essa técnica com novas ferramentas que estejam aparecendo. E é justamente pelo fato de você ter que ter essa adaptação, porque coisas novas vão surgindo, é que não faz da técnica uma coisa que não seja importante. É extremamente importante. Isso. Justamente porque a produção funciona de uma determinada forma e você tem que estar dentro daquele contexto, você tem que estar funcionando dentro daquele contexto. Né? Mas o que fica de fato, o que você vai usar para a vida toda é justamente essa parte, né, da arte, né, do todo o conteúdo conceitual. E não morre, né? Você usa muito daquela técnica que você aprendeu e adapta para outra. É só adaptação. É que quando você olha lá na frente, lá atrás, a mudança foi incrível, mas não de uma vez. Foi grande. Você não saiu de um poly by poly para uma realidade virtual. Foi de um poly by poly para uma tablet. Muita gente com tablet modelava poly by poly. Depois veio o ZBrush. É um passinho de cada vez. Aí veio o ZBrush, mantendo a mesma sequência ainda de pipeline. Aí depois pipeline inversa e assim por diante. E nisso me lembrou a galera que fala assim: cara, eu não vou aprender topologia não. Vou esperar porque eu duvido que daqui a 10 anos a gente vai estar fazendo. Beleza, então daqui a 10 anos você pede emprego na Blizzard. Pois entendeu? E torce, né? Para que realmente não precise, e nem que a ferramenta que faça automático não seja de retoques ou coisa. É o que precisa na hora, vai ter que saber. Mesmo sabendo que daqui a 10 anos eu não vou usar, mas hoje eu preciso saber usar isso. E o que vier no próximo ano não vai ser uma mudança absurda, vai ser um detalhe, que eu vou usar esse conhecimento que eu tenho, adaptar para aquilo, adapto. Aí lá na frente se pode ter se desconectado muito do início. Sim. Mas não foi uma desconexão de um dia para o outro, foi a mudança suave da ferramenta e vai. Resumindo assim, esse lance da parte técnica, né, dos softwares, da ferramenta, essa preocupação serve tanto para o cara que é apegado à ferramenta e não é disposto a se adaptar, assim como o cara que é extremamente entusiasta com ferramentas, que caramba, tá o tempo todo, caraca, agora não sei isso é de excesso. Só que ele só pensa nisso e esquece o resto. Esse aqui é o lance. Nem 8 nem 80, senão tem alguma coisa errada. É isso aí. Mas não? Show. Maravilha. Tem algo a acrescentar aí do... Eu gostaria de mais uma vez apenas agradecer a todo mundo aí que está assistindo, agradecer mais uma vez o Rafa. Eu acho que, né, a galera que costuma muitas vezes ignorar a história, né, de toda a evolução de não só da pipeline, mas eu acho que da arte mesmo, eu acho que perde muito. Por isso que é muito importante a gente também estar sempre conversando com artistas que sejam mais experientes, pessoas que viveram coisas que estão lá atrás. Às vezes você está enfrentando um problema que, caramba, o cara conhece uma parada que é lá da raiz do rolê e que muitas vezes resolve. Não resolve da forma que de repente você esperava, mas resolve. Então, assim, te dá versatilidade, te dá recurso mesmo. E recurso de um jeito que você tenha a responsabilidade de usar da melhor forma. Então, assim, saber, né, conhecer, quanto mais você puder conhecer, mas você saber usar de forma assertiva esse conhecimento, esses recursos, né, de toda a história que tem dentro desse universo do 3D, né, do CG, melhor para você, para sua evolução e para a leveza mesmo que você vai ter no seu dia a dia, né, durante as produções. Isso aí, falou tudo. Agradeço, né? Nem tem que acrescentar aí. Bom, agradeço muito aí ao Felipe por estar aqui. A gente vai gravar vários vídeos aí esses dias, então esperem aí. Eu agradeço a vocês por terem aguentado a gente aí esse tempo todo. E grande abraço, vamos estudar e tamo junto. Isso aí, tamo junto, até a próxima, porque terão próximas. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau.